Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, meus queridos amigos, olá, meus irmãos amados, tudo bem? Tudo bem? Como está todo mundo já acordadinho aí? Deixe seus comentários, compartilhe. A gente tem todas as informações aqui do nosso canal maravilhoso, aqui a Estação da Luz, Estação da Luz Tavares. Inscreva-se nesse canal, tem mais de 52 programas em línguas estrangeiras, inclusive, é maravilhoso. Web Rádio Estação da Luz. O nosso programa chama-se Nos Domínios da Mediunidade, e nós estamos estudando o livro maravilhoso Os Mensageiros, né? Mas antes da gente iniciar, como fazemos todo dia, aqui chegando, nós lemos uma página do Evangelho. Hoje os nossos irmãos não estarão presentes conosco, uma vez que um está doentinho, o outro está em tarefa, né? A Nilza está em tarefa e o nosso querido Amauri, vamos fazer uma prece depois por ele, pela saúde dele. Vamos lá, minha gente. A ler hoje o Espiritismo, o capítulo 11, né? Meu reino não é desse mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a vida futura. É o item 2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria maior parte dos seus preceitos morais, de onde vêm os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não compreendem ou os considera pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, meus amigos, vamos orar. Vamos orar por todos aqueles que nos pedem prece, pedindo a Jesus, pedindo a Maria, aos bons espíritos, que ampare todo o nosso trabalho. Jesus amado, mestre querido, pedimos a Ti, pela web Estação da Luz, por todos os seus trabalhadores. Pedimos por todos aqueles que se encontram com os nomes nas nossas listas de pedidos. Pedimos pelos nossos companheiros de trabalho.
Fortaleça cada espírito que tem essa grande tarefa na divulgação da doutrina espírita. Se conosco, mestre querido, inspira-nos boas palavras e que essa mensagem possa chegar a muitos corações. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, minha gente. Vou começar hoje diferente. Vou começar hoje com as perguntinhas dos queridos amigos que mandaram para a Web Estação da Luz, e o nosso querido Tavares fez a gentileza de pegar para a gente essas perguntas. Vou começar com a pergunta que foi mandada pela Sônia Nobre Gonzaga, de Santos. A Sandra fez umas 3 perguntas numa só. Então, a gente vai tentar, então, destrinchar aí o que ela está querendo falar aqui para a gente. Eu vou colocar aqui no chat para o pessoal poder acompanhar aí o que a gente vai falar aí. Ela vai nos perguntar primeiro assim, ó. No plano espiritual, existem notícias do que está acontecendo no planeta? Se não tivesse Deus... Então, a primeira pergunta é isso aí. No plano espiritual, existem notícias do que está acontecendo no planeta? Se nós temos Deus, né? Ele está no controle de todas as coisas, e é óbvio que os mentores, aqueles que são responsáveis pelas atividades humanas, está tudo sob controle de Deus. Está interditadas as notícias de lá para cá? Não há interdição nenhuma das notícias da Terra para os desencarnados na ótica do Espiritismo. Então, o acesso e a compreensão das informações terrestres vai depender do quê? Do nível de evolução do espírito, da sua capacidade de se conectar com a realidade terrena, o que pode ocorrer após um período grande de adaptação. Aquele que está lá no plano espiritual tem um plano. Esse nosso livro, inclusive, Os Mensageiros, a gente recomenda que você leia alguns capítulos anteriores para você entender que a realidade espiritual ela é a realidade do espírito e está de acordo com o nível, com a lucidez que esse espírito tenha no plano espiritual. E você ainda pergunta, somente as boas notícias estão liberadas para todos os tipos ou todos os tipos de notícia? Bom, ainda continua nessa mesma linha de raciocínio. Depende do nível de adiantamento do espírito, né? Se para muitas correntes espirituais a liberdade de expressão ela é livre, o espiritismo, no plano espiritual, tem conhecimento o que acontece aqui, tem essa percepção, mas o tempo é diferente para a humanidade. Os espíritos são tão amorosos que muitas vezes a gente pergunta coisas a eles e eles não nos falam, eles falam com pouquíssimas palavras. Por quê? Dado o grau de adiantamento nosso, eles falam, vocês ainda não suportam toda esta verdade. Então, são as observações do processo de comunicação que as entidades espirituais acompanham a evolução do planeta, da humanidade, e eles participam ativamente nesse processo. Muitos têm a missão de vir ajudar a evolução do próprio espírito que está encarnado. Então, o Pai amantíssimo não deixa nenhum dos filhos desamparado. As notícias estão todas liberadas, mas depende de quem as fala. Se você encontra espíritos brincalhões, espíritos
que não tem muito compromisso com o outro, vão falar qualquer coisa, né? Então, há de se sempre ter, como diz Kardec, bom senso, ver o que essa notícia está falando, o que essa coisa está falando. E as notícias da Terra, somos nós que as produzimos, essas notícias. Ultimamente, nem tão agradáveis, né? Então, a gente dá mais importância, talvez, e aí eu vou falar da segunda pergunta, que é da Maria Clara, do Parque das Dunas. Quais os meios de comunicação entre os habitantes da colônia espiritual e entre as colônias? Então, a colônia espiritual, né, Maria Clara, querida, muito obrigada pela sua pergunta, viu, Sônia? Adorei. E obrigada também, Maria Clara, pela a sua pergunta, que eu também achei muito interessante. Desculpa. Na colônia espiritual, como é que estamos aí? Estamos bem, né? Pode deixar a sua pergunta. Diz para a gente de onde você nos assiste. Fique à vontade para participar. Assim, o trabalho fica mais enriquecedor. Porque estamos todos aqui estudantes dessa doutrina maravilhosa. Então, Maria Clara, voltando a você, na colônia espiritual, a comunicação entre os habitantes, principalmente pela telepatia, né? Ou seja, a troca de ideias pelo pensamento. Mas como em determinados pontos de colônias, eles ainda estão muito próximos à Terra, muitos têm articulação ainda verbal, né? Como tal qual a gente faz aqui na Terra. Mas através, então, de efeitos físicos, né, também podem se comunicar. Aqui na matéria, você sabe que quando apresentou-se a doutrina espírita, ela veio através de batidas de mesas girantes. Se você não sabe como é que começou o espiritismo, foi através desses fenômenos, procura aí no Google os fenômenos de Hydesville, lá nos Estados Unidos. Era uma família que tinham meninas, e essas meninas produziam os efeitos físicos. Dá uma olhadinha que é bem interessante, né? Então, as manifestações, a comunicação é diferente entre as colônias, né? Como aqui no mundo físico, porque depende do espírito que está ali naquela colônia para se comunicar. Tem muitas formas de comunicação. Nós, por exemplo, quando estamos dormindo, há uma emancipação da nossa alma e os sonos, né, do nosso sono, a gente emancipa e a gente vai ter sonhos. Então, também tem o estado de transe, que a gente tem a mediunidade, né? Então, esse conceito de colônia, né, literalmente falando, é um nível de organização muito mais avançado do que a gente pode imaginar, né? Por exemplo, a gente hoje vai começar um novo capítulo, né? A gente agradece aí a participação de todos. Se quiser, deixa a sua pergunta. Se a gente não puder responder hoje, a gente responderá não há outra oportunidade, mas nenhuma pergunta deixa de ser respondida, porque quem pergunta quer respostas, né? E tem muita gente que tem uma visão muito limitada dessa questão, né, da colônia. A colônia, eu quero ir para o nosso lar. Será que nosso lar poderá nos receber na condição de espíritos que somos nós, né? Será que eu poderia alçar a níveis superiores? É a mesma coisa. Qual é o espírito que somos, né? Então, podemos hoje, aqui na Terra, que é basicamente um hospital, uma escola, prisão, tem essas 3 características muito, muito aguçadas, porque é óbvio que a gente pode perceber pelas notícias mesmo que os homens produzem, de viciação, de fatalidades,
dessas questões tão sérias, né, para o ser humano, em horários nobres de televisão, né? Então, notícias que levam a crer que a espécie humana é algo deplorável, mas a gente precisa entender que nós somos apenas uma parte da humanidade. Nós não somos a humanidade inteira. Há muitas moradas na casa do meu pai, já dizia Jesus, né? Jornais, TV, internet, canais informativos, né? Estão bombardeando a gente. Está aí, ouvimos mentes criativas fazendo conteúdos de maldade, de violência, de paixão grosseira. Fala-se muito em corrupção, de enfermidades que a gente nem sabe que coisa interessante é isso, que eu nem sei, nunca ouvi falar, né? Então, guerras, extermínios fratricidas. Então, que tipo de espécie é essa que está no planeta? A gente poderia dizer, gente, esses seres são todos inescrupulosos. Bem, se aqui é um hospital, o que são os que estão lá encontram em um hospital? Você já foi a um hospital? Os enfermos e os estropiados. Então, os que vêm um presídio, o que eles vão encontrar aquela população encarcerada? Viciosos, criminosos, mas também podem ser vistos como uma grande escola, onde ignorantes estão aqui numa expectativa para se iluminar, para conhecer. Então, todas essas opiniões têm a sua razão de ser. Então, uma vez a gente estando nesse orbe chamado Terra, bonitinha, lindo, um planeta lindo, maravilhoso, né? Então, a gente tem que agradecer ao papai, né? O Pai do Céu, que nos deu essa maravilhosa hospital, prisão, escola para nosso aprendizado. Né? Então, a gente precisa entender, quando o doente fica bom, o que acontece? Ele volta para casa, né? E na escola, no presídio, não é diferente. Quem está no presídio cumpre a sua pena, então, né? Então ele também se liberta. O aluno que se aplicou nas matérias que ele veio aqui aprender, perdão, benevolência, indulgência, fazer caridade. Então, é o aluno que se aplicou, e aí, então, são instituições que a gente faz uma analogia conosco, seres humanos, né? Então, os espíritos estão libertos das suas imperfeições morais. Então, podemos continuar habitando a Terra? Podemos. Que aqui se encontram nossos amores, ok, vamos trabalhar por eles, para que eles também se libertem, né? Então, essa nossa passagem aqui pela Terra é um momento maravilhoso, significativo, né? Então, a gente já teve muita história, já rolou cerca de bilhões de anos, nós vemos aqui, pode ver lá, se você gosta de história, né? Leia sobre a Idade Média, sobre as cruzadas, vai mais além, leia sobre Jesus, leia lá sobre a Palestina, como é que aconteceu essa guerra, que até hoje está em guerra, veja lá as 12 tribos de Israel, enfim, vá atrás de se instruir para que você possa, então, entender esse processo nosso, né? Deus educa, como está lá, né, nas instruções dos espíritos, Deus educa as almas por intermédio das próprias almas. Então, a criatura não é santa, como a gente pensa, né? Mas num processo de aperfeiçoamento moral, e aí nós temos a nossa índole ainda de ignorância. Somos ainda ignorantes, e nós somos herdeiros de nós mesmos, porque ignoramos no passado e hoje temos que refazer, né, ao nosso caminhar. Deus é perfeito, absolutamente perfeito, e nos dá essa grande oportunidade. É lei divina, é lei de progresso, é o método que ele faz com que a gente possa se melhorar. Bem, falei muito, meus amigos, meus irmãos, vamos hoje, então, iniciar um novo capítulo do nosso livro querido.
Deixe o seu comentário. Se gostou, tudo bem. Se não gostou, dê sua opinião. Né? A gente não sabe tudo. A gente está construindo juntos esse nosso passar pela vida. Então, começamos no nosso capítulo 29, queridos, uma maravilha, né? Então, como é esse capítulo? Nossa Senhora, vamos então começar a nossa leiturinha. Se vocês não lembram, nós está no capítulo anterior, é esse livro aqui, Os Mensageiros, tem a capinha aqui, certo? No capítulo anterior, nós falávamos da vida social. O Senhor, nós tivemos um casal com 2 filhas que foram visitar, eles são de outra colônia, vieram visitar o Alfredo e a Ismália. Eles vieram a um posto de socorro, que é onde o Alfredo é o dirigente. E a Ismália vai uma vez ao mês, porque ela é um espírito superior, ela vem de esferas superiores para dar o seu contributo a esse pronto-socorro. E lá chama-se Campo da Paz, esse pronto-socorro. Mas o Aniceto leva André Luiz e Vicente para esse posto de socorro, uma vez que eles precisam se instruir. Eles são alunos que precisam se instruir porque vão fazer um trabalho lá na Terra. Então, as meninas Cecília e Aldonina, que são as filhas do recém-chegado Berardo, seu Bacelar, que chegou, o seu Bacelar deu as suas instruções, falou bastante com eles, foi instrutivo mesmo. Leiam o capítulo 28, para vocês se inteirarem do assunto que nós já falamos. Se você preferir, nós temos uma playlist aqui na descrição do nosso vídeo, tem uma playlist, você acessa lá todos os capítulos dos Mensageiros. Você pode maratonar para nos seguir, ou pode ver o anterior, que é bem legal. Tivemos até reprise semana passada. Tão legal que foi. Então, a Cecília e a Aldonina, em vista da apresentação mais íntima de Aniceto, que deixou as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. Então, você vê, o Aniceto é o mentor, é o professor de André Luiz e de Vicente. Então, a gente achei interessante que a gente precisa falar um pouquinho dessa questão da vida corporal e a vida espiritual, né? Em que Allan Kardec se debruça nesses conhecimentos para ajudar a gente a entender essa assertividade. Como é que a gente faz quando a gente está na vida corpórea? A gente tem família, a gente tem pai, tem mãe, tem filhos, tem sobrinhos, tem avó, tem antecedentes de nós, e tem também os que estão indo além da gente. Então, o que faz com que a gente esteja junto? São nossas afinidades. Mas quando a gente torna a morte, como é que é essa questão da morte? O que torna a alma no instante da morte? Ela retorna ao mundo dos espíritos. Então, a morte é o retorno ao mundo espiritual, então, onde temos ali a verdadeira pátria espiritual. A gente acha que não. Morreu, acabou. Não é assim, minha gente. Nós temos um processo em que nós todos estamos a caminho desse nosso melhoramento espiritual, né? É muito interessante que a gente possa sempre... temos que associar a essa questão 149 do Livro dos Espíritos a 132, porque é a questão da encarnação, a finalidade da encarnação. Se encarnamos, tem uma finalidade. A finalidade
é de nós progredirmos uns com os outros, né? E o que é a alma? Então, é esse espírito encarnado. É outra pergunta, é a 134, né? E por que então, se nós encarnamos, por que então temos que morrer? É porque o ser é orgânico, nós temos matéria densa, nós somos feitos de grosseiramente, porque Kardec até fala isso, didaticamente, nós somos feitos de 3 elementos básicos, né? Nós temos um espírito, mas esse espírito tem um invólucro, que a gente chama de perispírito. E dentro desse perispírito, nós temos a matéria densa, que é o corpo orgânico. Mas o corpo orgânico é formado de células do pai e células da mãe. São as células que, se juntando, vão dar um outro ser. É maravilhoso esse processo, que nós todos passamos por ele. Bom, voltando ao nosso texto, as meninas, a primeira era filha do Bacelar, era a Cecília. A Cecília, filha do Bacelar, quando esteve na crosta. A segunda era sobrinha do chefe da família. Então, a Aldonina era sobrinha do Bacelar. E que aguardavam, então, juntos, Bacelar e as garotas, guardaram a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima, lá no nosso lar. Eles estavam vindo lá daquela colônia, uma cidade próxima, não era nosso lar, esqueci o nome, mais para frente a gente vai ver. Eles vieram para fazer uma visita. Então, há uma vida social, né? É muito interessante isso. A gente acha que não há vida social, né? Há uma vida social, há uma proximidade das pessoas, por afinidade, para estarem identificados uns com os outros, né? Os laços, então, não se desfazem quando formamos grupos de famílias entrelaçados por afeições, por amor, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Então, ditosos por se encontrarem, por estarem juntos, esses espíritos, e se buscam uns aos outros no espaço infinito. Nas colônias, será que meu pai está aqui? Será que minha mãe, meu filho? Será que eles estão aonde eu estiver? Eles procuram os afetos, né? Então, a encarnação apenas momentânea os separa, porquanto, ao regressar à erraticidade, e é esse nome que é dado pelos espíritos de erraticidade, que é esse espaço onde vão se construir as colônias, os postos de socorro, e nós estamos num posto de socorro ali, onde, como já disse, Alfredo é o coordenador daquele trabalho. Novamente, eles se reúnem como amigos que voltam de uma grande viagem. Muitas vezes, até uns seguem aos outros na encarnação. Ou seja, o encarnado. Campo da Paz, obrigada, Vanice linda. Oh, bom dia, amiga querida. Muitas vezes, até uns seguem aos outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Muitas vezes, alguns de nós somos muito rebeldes e não queremos, como fala, não queremos estar, nos rebelamos contra Deus, ou então estamos arraigados ao nosso orgulho, à nossa prepotência, achando que nós somos o máximo, voltamos à matéria, né? Fiquem à vontade para participar conosco, é isso aí. Né? No plano, e essas são as perguntinhas que eu coloquei aí, né? Que é dessa moça, né? Oi, Alvanira, seja muito bem-vinda. Ai, que bom, obrigada
Participem comigo. Aproveita aí e me ajuda a fazer o trabalho, por favor. Ok, Campo da Paz. Lembrei, Alfredo. Isso mesmo. Então, muitas vezes a gente vem na matéria com essas famílias, às vezes tem família tão encrencada, né? E a gente fala, não, na minha família todos são bem, todos têm certeza disso, todos têm uma boa relação. A gente sempre tem alguém que, meu Deus do céu, acho que ele é a ovelha negra da família. Ela veio aqui, mas não é daqui. Então, Deus permite que o homem, pelo próprio homem, uns se ajudem uns aos outros, para que juntos, tanto na desencarnado quanto encarnado, possamos seguir juntos para o nosso próprio adiantamento, né? Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixa de estar unido pelo pensamento, pelo amor, pelo afeto que uns têm com os outros. Nós temos essa identificação com aqueles a quem amamos. Então, os laços não nos afastam uns dos outros. Veja, a Aldonina, que é prima, está junto com a Cecília, que é a filha do Bacelar. Então, os mais adiantados se esforçam para fazer com que o que está na retaguarda também progrida. Então, após cada existência, todos têm de avançar um passo a mais na senda do aperfeiçoamento. Nada fica estagnado, nada fica parado. Então, é muito interessante a gente ter essa noção daquilo que nós temos uns para com os outros. Isso é o afeto, é o amor, é a amizade, enfim. Então, ambas as moças demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. Isso é bem legal, porque se você retornar um pouquinho lá atrás, nos outros capítulos, você vai ver que tem espíritos muito endurecidos que não conseguem nem falar. E eu achei interessante ele trazer isso, sabe? Então, outra coisa que nós falamos muito, e você pode ver a respeito do perispírito também, aonde estão impregnados em nós, né? Aquilo que trazemos para as nossas encarnações, né? Mas isso é interessante que eles ficaram admirados, elas têm um magnetismo muito interessante, né? Então, veja, é pelo pensamento, eu trouxe essa figura aí, eles se encontram, né? Os espíritos influenciam em nossos pensamentos, nos nossos natos, muito mais do que a gente imagina. Está lá na pergunta 459 do livro dos Espíritos. De ordinário, são eles que nos atraem, né? E a gente pode, inclusive, eu trouxe uma definição de afinidade, porque a gente acha, deixa eu ver onde é que está, eu acho que, não, achei que tinha trazido, não trouxe, ó. Afinidade, ela é semelhança, é uma analogia, é coincidência de gosto, de sentimentos. Então, isso é afinidade. A palavra sintonia é diferente um pouquinho. É um acordo mútuo, é harmonia, é reciprocidade. É um ajuste na frequência, vamos dizer assim, né? Aí sim, o paizinho Kardec, o irmãozinho Kardec vai dizer como os pensamentos atraem ou repelem certos espíritos. É através dessa sintonia ou dessa afinidade que a gente tem uns com os outros, né? Então, no tocante a essa questão mediúnica, tudo é uma questão da afinidade e da sintonia. Quando a gente está com uma sintonia com outra pessoa, e aí a gente precisa entender esse conceito, né? Significa que a gente está em acordo mútuo, que a gente tem uma reciprocidade,
A gente está num ajuste de frequência, né? Com aquele que ali está junto de nós, e aí então a gente conversa, isso nos 2 planos da vida. Tem pessoas que a gente olha assim, gosta daquela pessoa, não está em sintonia com ela, né? Então, quando nos referimos à sintonia, estamos falando diretamente da exteriorização do nosso pensamento. Ao pensar, o homem exterioriza seu pensamento por meio de ondas de frequência que se propagam pelo espaço, semelhante a um aparelho de rádio ou de TV. Né? Então, tomara que nossa frequência da web estação da luz chegue a mais corações. É a nossa vontade que faça com que essa frequência alcance o coração do outro para podermos, nós, uns com os outros, nos ajudarmos mutuamente, né? E ainda tem mais uma coisinha sobre isso, podemos falar, né, ou concluir que, segundo a definição espírita, sintonia é a identificação ou similaridade entre as ondas mentais de 2 ou mais espíritos afins, afinidade de gosto, de interesse, de sentimento, entre outras coisas, ou seja, aquele grupo ali, né, então eles estavam ali, né, a filha da família, né, então elas demonstravam magnetismo. Então, tem coisas afins ali que eles se encantaram, né? Sejam eles encarnados ou não. Então, a ressonância, no entanto, ela refere-se ao retorno da onda mental que regressa ao seu ponto de origem, ao encontrar uma vibração compatível. Então, ressoa, volta, ressonância. Então, é diferente um pouquinho. Sintonia, então, se estabelece quando uma onda de pensamento ou sentimento é emitida e encontra um correspondente. Então, por afinidade, ela vai encontrar essa vibração. Isso é, só existe sintonia entre os seres quando tem a afinidade. Então, encontrou afinidade, está lá. Enquanto os nossos maiores, ou seja, Aniceto, Alfredo, Bacelar, estavam afastados, cogitando de assuntos privados, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com a sua nobreza e a sua vivacidade. Todas as duas muito interessantes, né? Então, pensamentos elevados versus os pensamentos inferiores. Achei interessante a gente trazer esse paralelo, por quê? Porque elas tinham um encanto, elas eram nobres, elas eram vivazes, elas se identificavam com as coisas boas, então elas também transpareciam essas coisas boas. Então, esse mecanismo que é contínuo e constante no homem, a emissão e recepção energética, ocorre tanto nos pensamentos elevados quanto nos pensamentos inferiores. Ao pensarmos algo nobre e edificante, estamos sintonizados com a mente de igual natureza, mas só projetamos um pensamento infeliz ou nefasto, estamos nos conectando com seres que se regozijam na maldade, na mentira, na perversidade. Então, como nós começamos o nosso trabalho através das perguntas, você veja como é que uma coisa se encadeia com a outra, né? É muito interessante isso, porque a comunicação é uma coisa muito, extremamente importante, né? Nesse caso. Então, o agravame ocorre justamente nesses casos, quando a reabsorção desses fluidos malsãos, e eles são deletérios, provenientes de comunhão com mentes em desalinhos e enfermiças, comprometendo e interferindo no comportamento íntimo do sujeito invigilante.
Está lá nesse livro maravilhoso, Nos Domínios da Mediunidade, do Francisco Cândido Xavier. Quer saber mais? Busque o livro, leia o livro. Maravilhoso, para entender um pouquinho dessa absorção desses fluidos que nós estamos emitindo sempre. Então, continuando no nosso texto, verificado que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas deferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. E aí, eu grafei deferindo. Diferente, não tem diferença. Tem diferença lá no plano espiritual de nós encontramos muitas pessoas, mas dentro de nós a gente, não gosta dessa pessoa, a gente faz cara feia, mas por dentro a gente está com um sorriso do lado de fora. Muitas vezes isso não é uma alegria que não é pura, né? Não tem muita, como é que se diz? Sinceridade naquilo que a gente está ali trazendo, né? Então, é diferente desses sentimentos reais que eles estão ali falando, né? Então, a gente, dependendo dos nossos semelhantes, né, na nossa trajetória que estamos evolutiva, estamos atraindo o que para a gente? Qual a afinidade? Então, a maneira desses mundos, né, que estão no espaço, será que lá também não tem essa influência? Sim, tem sim, né? Como disse no começo da pergunta da nossa querida irmã Sônia, há muitas moradas na casa do Pai, e a gente age e reage uns sobre os outros. Então, através dessas nossas energias que estão aí renovando constantemente, porque nós vamos aprendendo as coisas, nós vamos lendo e vamos interagindo com os outros nas situações do cotidiano. E aí a gente vai estruturando os nossos pensamentos para sermos melhores, porque precisamos sintonizar com pensamentos diferentes dos nossos. Ainda naquele livro, Nos Domínios da Mediunidade, o Alberico, vocês podem ir lá, que é o instrutor, ele vai dizer: somos vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Então, a humanidade que está na Terra, se hoje a gente está em vibrações piorzinha, não miozinha, é porque Deus permitiu que reencarnasse muitos daqueles que necessitam estar encarnados para se melhorar. Talvez uma última oportunidade. E o que é que produzem esses que estão com essa oportunidade de reencarne? É para progredir, é para progresso. Mas Deus nos dá livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vem com outra palavrinha junta da responsabilidade dos seus próprios atos, né? Na sua caminhada pela Terra. Não tem como. Ele tem essa injunção, vamos dizer assim, né? Então, a gente aí vamos ver, né, que a paisagem social de encontrar pessoas, de conversar amistosamente, são as mesmas, porém há uma diferença em que está apontado aí por André Luiz, no plano terreno, difere do plano espiritual no sentimento. O André Luiz chama os sentimentos reais, e não havendo falsidade entre eles, né? Então, os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam
a uma jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que ela edificou para si mesma, na reentrâncias dos nossos corações, da consciência, independente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como uma transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. O passado passou, o amanhã virá, mas o hoje, é exatamente aqui e agora, não é depois, né? Sabemos, assim, cultivar a educação. Saibamos, aprimorando-nos a cada dia que passa. Então, há um chamamento da doutrina espírita para que a gente se olhe, para que a gente pesquise, que a gente vá para frente, né? E a morte não existe. Deus está conosco. Não tenhamos medo. Então, a força psíquica, nesse ou naquele teor da expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Elevemos nosso padrão do conhecimento pelo estudo bem conduzido e aprumemos as qualidades das nossas emoções pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas que já vieram, né? Então, continuando o nosso livro, verificada que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas deferindo quanto a esses sentimentos reais, não havia qualquer nota de falsidade, né? Não havia essa questão. Então, não entendamos a vida como sendo apenas uma passagem, né? Então, quando ele diz aqui, em tudo, a alegria pura, a simplicidade, deixa eu voltar aqui, em tudo, nós grifamos, mas não veio o grifo, em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mágoas, né? Então, como é que é isso? Como é que é essa sinceridade? Como é que é essa simplicidade no agir, no estar junto com o outro, né? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai ver e poder andar e estar, né, com aqueles que estamos ali, né? Então, tem a necessidade social, né, que a gente já viu no capítulo passado, né? Deus fez o homem para viver na sociedade, não deu a ele o insulamento e pediu para que nós usássemos nossa inteligência, para que a gente, através dela, a gente pudesse fazer com que o nosso desenvolvimento intelectual pudesse também, com o nosso desenvolvimento espiritual, fazer com que nós aprendêssemos e tivéssemos mais fé, né? Então, a gente pode comparar com os eventos espirituais da Terra, né? Os encontros fraternos, né? Que a gente tem, os nossos seminários, aqueles que vêm à nossa casa, nós recebemos as pessoas nos recebem em visitas, né, fraternas, existem conversas entre nós, entre os amigos também, né, e temos também esses, junto conosco, os espíritos afins, onde a sinceridade prevalece, mesmo entre espíritos que se apresentam jovens, porém, eles podem demonstrar uma maturidade, como é o caso dessas meninas, elas têm vivacidade, elas têm um magnetismo, elas se apresentam nobres, com um bom falar, com um bom se colocar, né? Elas demonstram uma maturidade muito além da que a gente supõe da idade, embora elas se apresentem daquela forma, como jovens, né? Porque estão ali fazendo uma
como é que fala? Uma conversação transparente, bacana, legal, né? Então, o que mais a gente poderia falar aqui dessa questão? Que a gente está na família que a gente precisa estar, né? Então, a gente acha que a gente não está onde a gente deve, mas a gente deve estar onde a gente precisa estar, né? É muito interessante essas notícias, porque os laços aí são laços simpáticos, né? E a gente vai deixar, então, essa questão dos laços de simpatia para a próxima. Não dá tempo da gente entrar nesse assunto, porque o assunto é bom, o assunto é legal. Participe conosco na próxima segunda-feira e traga suas perguntas. Fique à vontade para falar, né? Tem muito mais questões que a gente pode falar um pouquinho aí, da diferença, da simplicidade que a gente precisa ter, essa questão que ele traz aí, da simplicidade que nós precisamos fazer e sintonias que a gente precisa fazer uns com os outros, né? A sintonia e simplicidade são coisas muito interessantes, né? É clareza, é compreensível, descomplicar as coisas, né? Desembaraçar. Às vezes a gente entra em um processo de ficar remoendo, né, as coisas. Então, ser mais simples facilita muito as nossas relações. Sermos diretos, descomplicados, inteligíveis, né, para o outro. Ai, nossa, parece até um livro aberto, né? Então, não ter medo da vida e a morte, realmente. Muitas pessoas nos procuram, muito chorosas, curta o seu luto. O luto é importante, mas tenha certeza da eternidade da vida. Tenha certeza, esse livro é um manancial de exemplos nos dizendo como é essa vida no mundo espiritual. Lá encontraremos os nossos amores. Lá encontraremos aqueles que temos sintonia, né? Como dissemos, a sintonia, ela nos leva a estarmos por afinidade, sintonizados com aqueles que estão ali. São frequências que nos fazem encontrar os nossos amores. Pensamento, esse mecanismo contínuo de pensamento, mas vamos tentar fazer os nossos pensamentos serem elevados, com mais energias, elevados, e sempre pensando em Jesus. O que Jesus pensaria nesse ou naquela situação? Muitas vezes precisamos de amigos e muitas vezes estamos, entre aspas, sozinhos, e estamos num diálogo com o nosso cérebro e pensamos, Jesus, o que será que você poderia me ajudar? Né? Então, nós não projetarmos, vamos dizer assim, não projetarmos pensamentos infelizes, nefastos. Sejamos nós essa mudança que a gente quer, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Sejamos nós a mudança que a gente quer ver no mundo. Como? Começando no nosso pensamento. Vamos pensar coisas boas para que a gente possa vibrar com elas, né? Então, a questão da sintonia, né? O pensamento atrai ou reflete, como diz o querido Allan Kardec, ele atrai ou reflete, né? Nossa mediunidade deve ser desenvolvida, sim, para que a gente possa ter essa comunicabilidade melhor sintonizado e afinidades com aqueles que se afinizam com o nosso pensamento, né? Então, é onda de frequência que se propaga no espaço, né? E essas ondas eu vou sintonizar onde eu quiser. A televisão eu mudo o canal. Não gostei disso, mudo o canal.
E como é que a gente faz no nosso pensamento? Começamos a pensar em outras coisas. Começamos a modificar o nosso pensamento para melhor, né? Então, estabelecendo ondas de pensamentos, de sentidos e de emissão melhor e de melhor vibração com os nossos semelhantes. Então, a gente pode fazer isso? Podemos. É muito interessante, essas notícias interessantes, nós vamos aí na frente, mais para frente, ver que existem 2 planos aí, o plano da matéria, que é diferente, que nós agimos diferente, e o plano espiritual, né? Que a gente vai ter essa afinidade uns com os outros, né? Deus não desampara nenhum dos filhos. Temos que entender isso, né? Precisamos entender esse nosso ir e vir do plano espiritual. Então, vamos ter no nosso decorrer da nossa existência problemas, vamos ser como qualquer pessoa, vicissitudes, porque não somos perfeitos. Estamos ainda na matéria, mas a comunicação que a gente pode fazer com o outro, que ela seja uma comunicação mais amigável, mais propícia ao bem, que possa trazer Jesus mais para perto da gente, né? Então, há seres muito dotados de razão, que habitam as esferas muito superiores e com muito mais amor. E sendo essa terra onde a gente está, um mundo, óbvio que a gente vê, né, que está habitado por um monte de gente, né? E que essas pessoas estamos todos num processo dentro desse hospital chamado Terra para melhorarmos, dentro dessa prisão para nos libertarmos dos nossos vícios, dentro dessa escola para aprendermos matérias novas, talvez aprender essa matéria chamada amor, amar o próximo como a nós mesmos, é a lição dos séculos, é a lição dos séculos, amar o próximo como a nós mesmos. A gente não se ama, não consegue amar o outro. Então, precisamos, entender esse processo que todos nós estamos passando na Terra. Então, a Terra é apenas um pedaço da humanidade. E somos aqui na Terra bilhões, né? Então, representa uma população, né, que representa muitos de nós. E por afinidades viemos parar no Brasil. Mas por quê? Temos uma missão, temos uma prova a passar. Então, temos que estudar. E o amor, como diz Paulo, vai cobrir essa multidão, né, de coisas que fizemos, porque somos herdeiros de nós mesmos, das maldades que nós fizemos em dias anteriores a essa existência, que é lá no passado de outras vidas. É da lei, porque é a lei de causa e efeito. Eu fiz lá, agora eu tenho que colher. Não plantei? Tem que colher. A colheita é obrigatória. Mas Deus é perfeito, absolutamente. Ele jamais vai se incomodar com a gente ser tão malzinho. Ele sempre vai dar para a gente algum espírito bom para ficar junto conosco, para nos auxiliar. Um sirineu, vamos dizer assim. Jesus estava levando a cruz, não conseguia levar, passou o sirineu, pediu a ele para... Os guardas pegaram ele para ajudar Jesus. Vem que eu vou te ajudar, Jesus. Vou levar a sua cruz junto contigo. Quando ele voltou à sua casa, sua filha estava curada. Ele estava aflito para voltar para casa. Mas eu preciso voltar para minha casa. Não, você vai carregar a cruz com Jesus. E ele ajudou a levar até o Gólgota aquela cruz. Então, a gente tem um sirineu que Deus coloca na nossa vida. Não esqueçamos isso. É caminho de redenção o nosso, caminho para a perfeição. Vamos nos aperfeiçoar. Aí o neguinho fala assim, na outra,
Deixa de preguiça. Vamos começar agora. Vamos aprender a fazer o bem. Começando a fazer coisa boa, a gente vê que é bom fazer o bem. Então, começa com pequenas coisas, né? Indo a um sopão, levando sopa para quem está precisando, está ainda numa situação lamentável de rua, sem família, ou famílias inteiras lá naqueles grupos, né? A gente precisa entender que a lei é de progresso, que a lei é divina e ela tem métodos e que a gente deve aceitá-los com muita serenidade e com muita paciência e com muito amor para nós, conosco mesmo e para com todos aqueles que se acham naquelas situações. Nos apiedemos daqueles que estão nessa situação, para podermos ajudar da melhor maneira que nos for possível. Meu Deus, vamos fazer a prece. Vamos fazer nossa prece, agradecendo imensamente a participação de todos vocês. Que Deus ampare a cada lar, que Ele possa estar junto a todos vocês, agradecendo a toda a participação de todos que estejam aqui. E até a próxima sexta, que Ele possa amparar todos que estão nas guerras interiores, que Ele possa dar o lenitivo e ter um sirineu no caminho de cada um dos seus filhos. Senhor, nos ajude a caminharmos juntos para o progresso e te alcançar, Senhor. Abençoe os nossos propósitos de melhoria, Senhor. Graças a Deus, abençoe essa estação. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.